Hoje, finalizando o caderno 1 de ciências, nós iremos realizar as correções das páginas 51, 52, 53 e 54. E em seguida, explicarei a atividade que vocês irão realizar no plural de ciências. Vamos começar? Página 51. Meu, seu e nosso. Um fenômeno comum entre muitas espécies de peixe no mundo todo e relacionado ao ritmo biológico é a piracema. Na maior parte do Brasil, a piracema acontece durante o período das chuvas de verão, que vai aproximadamente de novembro a março. Com a aproximação do verão, a temperatura aumenta e as chuvas são mais frequentes. Esses sinais ambientais são interpretados pelos peixes como indicadores da chegada do momento oportuno para realizar a piracema. A piracema é o movimento que os cardumes de peixe realizam nadando contra a correnteza e subindo os rios em busca de locais adequados para se reproduzirem e realizarem a desova, que é colocar os ovinhos. Nesse período, os peixes ficam mais vulneráveis e alguns pescadores se aproveitam dessa fragilidade para capturar muitos peixes. Por isso, durante a piracema, a pesca é proibida por lei e é preciso que as pessoas se conscientizem da importância de respeitar o ciclo reprodutivo das espécies. Sabendo da importância da preservação dos recursos naturais e do consumo consciente, assinale as atitudes que devemos ter durante a época da piracema para evitar que os estoques pesqueiros diminuam. Consumir preferencialmente peixes de água salgada. Sim, porque a piracema acontece nos rios, na água doce e não na água salgada. Então, nesse período, se você que adora peixe, em vez de consumir os peixes da água doce, vocês poderão consumir os peixes do mar, da água salgada. E assim, os peixes que participam da piracema, da água doce, poderão se reproduzir facilmente. Não comprar peixes quando não sabemos a sua procedência. Então, quando comprarmos os peixes, precisamos saber da onde que ele veio. Pescar em ambiente marinho. Sim, como vocês verificaram na segunda frase, que nós devemos consumir nessa época os peixes de água salgada, que é no mar, então podemos pescar também no mar, no ambiente marinho. Página 52. E você, o que acha? Você viu anteriormente que a piracema é muito importante para a reprodução dos peixes. Agora, imagine se a pesca não fosse proibida durante a piracema. O que você acha que aconteceria com as populações de peixes? Resposta pessoal, é o que você acha, porém colocou a minha resposta, o que eu acho. Diminuiria a quantidade de peixes, tá? Então, o que aconteceria com a população dos peixes se não fosse proibido durante a piracema? Diminuiria a quantidade de peixes, já que podem estar em diminuição, colocando algumas espécies em extinção. Então, alguns peixes que já estão
entrando em extinção, já estão desaparecendo, ele pode desaparecer totalmente dessa época. Exercício 1. Os ritmos dos seres vivos estão relacionados a alterações ambientais, muitas vezes decorrentes dos movimentos que a Terra realiza. Associe os fatores ambientais ao tipo de comportamento dos seres vivos. 1 para a luz, 2 para a temperatura e 3 fases da Lua. À medida que a Terra se aquece, a neve no habitat das lebres do Ártico derrete-se mais cedo, deixando o animal exposto aos predadores. O fator que altera o comportamento desse animal seria 2, temperatura. Os escorpiões passam dias sob pedras, paus podres, folhas mortas, etc., para se esconderem da luz do sol. À noite, saem em busca de alimento. O fator que altera o comportamento desse animal, 1, a luz. No hemisfério norte, as folhas das árvores reaparecem na primavera, conforme o frio diminui. O fator que altera o comportamento das plantas é 2, temperatura. Insetos como as formigas, leão, cavam buracos maiores e mais profundos no solo durante a lua cheia. O fator que altera o comportamento desses insetos é 3, fases da lua. O girassol tem esse nome por acompanhar o movimento aparente do sol. O fator que altera o comportamento dessa planta é 1, a luz. Página 53, exercício 2. Na atividade anterior, escreva nas lacunas o movimento terrestre que se relaciona a cada comportamento descrito. Então, nós temos os movimentos translação e rotação. Vamos ver. No primeiro, seria a translação, porque nós temos alteração da temperatura das estações do ano. No segundo, rotação, porque nós temos o movimento da luz, a formação do dia e da noite. No terceiro, nós temos o movimento de translação, também porque nós temos alteração da temperatura. Na quarta frase, nós temos translação também, por causa das fases da lua. E o último, nós temos o movimento de rotação, devido ao movimento aparente do Sol que o girassol acompanha. Exercício 3. Leia o texto e responda aos itens. Todos os anos, quando começa o horário de verão, os ponteiros dos relógios de quem vive na região sul, sudeste e centro-oeste devem ser adiantados em 1 hora. Amado por uns e odiado por outros, o horário de verão é adotado para reduzir o consumo de energia elétrica nessa época do ano, mas, segundo os médicos, a mudança no horário altera também o sono, o desempenho físico e o
humor das pessoas. Letra A. Por que você acha que a mudança no horário provoque alterações no organismo das pessoas? Porque uma das respostas seria porque há um pequeno desequilíbrio no relógio biológico. E, dependendo de cada um, o corpo pode levar algumas semanas até se adaptar ao novo horário. B. Na região onde você mora, existe o horário de verão? Se sim, você percebe alguma mudança no corpo? Resposta pessoal. Sim, na nossa região, que é a região sudeste, costuma ter o horário de verão. Porém, o ano passado, nós não tivemos esse horário de verão. Continuando na página 53. Exercício 4. Complete as frases com as palavras encontradas no diagrama. Letra A. As onças são animais de hábitos noturnos. Encontraram? B. O período de rotação da Terra influencia o comportamento dos seres vivos. C. Alguns animais são influenciados pela temperatura e luz do sol. E a última frase: existem animais com ritmos de vida bem diferentes, como o beija-flor e o bicho preguiça. Página 54, vamos relembrar. Retome os conteúdos trabalhados nesse capítulo e complete o diagrama com as palavras que faltam. Ritmos dos seres vivos se repetem a cada 24 horas. São controlados pelo relógio biológico. Variam de acordo com a alternância do dia e da noite, que está relacionada ao movimento de rotação. Variam de acordo com estações do ano, que estão relacionadas ao movimento de translação. Agora, eu vou explicar a atividade, a pesquisa que vocês irão realizar no plural e enviar para mim. Pesquise um animal de hábito noturno e escreva um pouco sobre ele. Então, vocês irão pesquisar 2 animais, um de hábito noturno e vai escrever um pouco sobre ele, alguma coisa que você achou interessante, as características, como ele se comporta, como que é o corpo dele, o que você achar interessante, tá? E depois vocês irão pesquisar um animal de hábito diurno e escrever também um pouco sobre ele. Você poderá escrever sobre os animais que foram desenhados na atividade da página 48. Então, na página 48, teve uma atividade que vocês tinham que desenhar um animal de hábito noturno e um animal de hábito diurno. Vocês podem pesquisar sobre esses animais que vocês desenharam. Até a próxima aula!